Imbatível 3 Redenção foi lançado em 2010. Essa é a continuação de O Lutador, ou também conhecido como Imbatível 2. A história do filme segue o lutador Yuri Boyka, que após ter sido derrotado por Chambers, acaba ficando esquecido na prisão, onde passa os dias limpando os corredores. Porém, ele decide retornar ao ringue e, se for o campeão, ganhará a liberdade. Nesse vídeo eu vou te contar várias curiosidades sobre os bastidores desse filme e alguns detalhes que você ainda não conhece. Então, vamos começar. O filme começa com barulhos de grades e latidos de cachorro. Isso claramente mostra que a história do filme vai acontecer em uma prisão. Em seguida mostra o nome dessa prisão, que inclusive é a mesma onde ocorre o segundo filme. Fazendo algumas pesquisas, acabei descobrindo que esse filme, na verdade, foi gravado em Sofia, capital da Bulgária, e não na Rússia como mostra nessa parte. As cenas externas foram gravadas em uma prisão abandonada, já as cenas internas da prisão foram gravadas em um estúdio. As filmagens começaram em 18 de maio de 2009 e foram até junho de 2009. Em seguida, vemos o mais novo campeão dessa prisão, que tomou o lugar de Boyka. Esse personagem é chamado de Saikov. Aparentemente, ele usa o estilo de luta livre da Mongólia, e também algumas técnicas de MMA. Já o ator que viveu esse personagem se chama Esteban Cueto. Adiante, Gaga menciona que Saikov é o melhor lutador que ele tem há muito tempo. Saikov é o melhor lutador que eu tenho aqui há muito tempo. No filme não é mencionado quanto tempo passou, mas de acordo com o roteirista David White, o terceiro filme acontece anos após os eventos do segundo filme. Esse guarda que aparece aqui é o mesmo que recebe Chambers no filme anterior. Gaga aparece comendo cenouras e com uma bandeja de frutas em sua sala, algo bem diferente do filme anterior, onde ele vivia comendo lanches. Ele acabou mudando sua alimentação após ir ao médico e descobrir que estava com o colesterol alto. O meu colesterol estava em 242, é genético. Boyka acaba conseguindo enfrentar Saikov. Um detalhe é que para conseguir esse físico, o ator Scott Adkins teve que treinar muito por algumas semanas. Em entrevistas de bastidores, ele afirmou que estava em sua melhor forma física. Após ganhar de Saikov com poucos golpes, Boyka é levado para outra prisão. Essa cena é bem semelhante com a de Chambers sendo levado para a prisão. Isso pode indicar a mudança dos personagens, onde dessa vez Boyka é o protagonista. Quando os lutadores estão se apresentando, Dolor é o último a chegar e também o último a se apresentar. Quem viveu esse personagem foi o ator Marco Zaror. Ele é chileno e começou a praticar artes marciais aos 6 anos de idade. Falando nisso, ele é faixa preta em Taekwondo e Kickboxing. Assim como Scott, Marco também passou por um treinamento para interpretar Dolor. Outra curiosidade é que esse foi o seu primeiro filme americano. Enquanto se apresenta aos lutadores, Dolor está segurando um livro em suas mãos. Esse livro é do poeta Federico Garcia, que no século XX foi considerado o poeta de maior influência na literatura espanhola. Momentos depois, Boyka e os outros lutadores ficam de frente ao ringue onde acontecerá as lutas. Um detalhe é que demorou quase uma semana para a equipe de produção montar esse cenário. Aliás, eles contrataram vários figurantes para serem a plateia. Antes de começar o torneio, Boyka aparece enfaixando a sua perna direita, mas percebendo que isso pode mostrar seu ponto fraco, ele acaba desistindo. Um fato é que isso poderia ajudá-lo ainda mais nas lutas, pois diminuiria o impacto dos movimentos, evitando mais lesões e dores. O primeiro combate é de um brasileiro contra um grego. Latifi Crowder foi quem viveu o personagem Rodrigo Silva. Ele realmente é brasileiro, tendo nascido em Salvador, na Bahia. Com apenas 4 anos, seus pais o levaram para morar na Califórnia. Seu pai foi quem o ensinou a capoeira, e seu primeiro papel no cinema foi interpretando um vilão, no filme O Protetor, estrelado por Tony Jaa. No final dessa luta, a bandeira do Brasil e a da Grécia podem ser vistas acima dos lutadores. Segundo o diretor Isaac Florentini, foi ideia dele de colocar as bandeiras representando o país de cada lutador. Inclusive, falando sobre ele, seus principais filmes são estrelados por Scott Adkins. Para você ter uma ideia, os dois já trabalharam juntos em Força Especial, Imbatível 2, Ninja, Ninja 2 A Vingança, Perigo Extremo, entre outros. Mais à frente, vemos a luta de Turbo. O ator Michael Shannon Jenks foi quem interpretou esse personagem. Antes desse filme, ele trabalhava em programas de TV e reality shows.
Com isso, esse foi o seu primeiro contato com um filme de artes marciais. Em um momento da luta de Turbo, ele abre as mãos e começa a usar mais os cotovelos. Isso é algo muito semelhante com o personagem Chambers, que também era americano no filme anterior. Na última luta contra Boyka, ele também abre as mãos e começa a usar mais os cotovelos. Adiante vemos a luta de Boyka. Um fato que você provavelmente não sabia é que o ator Tryon Milenov já apareceu enfrentando Scott Adkins no segundo filme. Em Imbatível 2, ele interpreta um lutador de short vermelho. Já nesse, ele interpreta o lutador francês. Falando nisso, ele teve que mudar sua aparência para que ninguém percebesse que era ele. Me conta aqui nos comentários se você já sabia disso. Em seguida, vemos a luta de Dolor, onde ele leva vários golpes, mas não sente nenhuma dor. Provavelmente, ele está sob os efeitos do chocolate. Mas vou me sentir melhor depois do chocolate. Chocolate esse que ele recebe do diretor da prisão antes da luta. Após a luta, descobrimos que os lutadores que perdem não voltam para casa. Nessa cena temos um pequeno erro. Repare que a bolsa do lutador francês está à frente de seus pés quando ele cai. Mas quando a cena vai mostrá-lo de perto, a bolsa aparece do lado de sua perna. Boyka e Turbo aparecem quebrando pedra juntos e acabam se desentendendo. Essa cena, segundo Scott Adkins, foi uma das mais difíceis que ele gravou para o filme, principalmente porque nesse dia estava muito calor. Depois, em uma entrevista, o ator afirmou ser uma das melhores lutas do filme. O personagem Farnat é visto falando com um homem chamado Vito. Eu sei, Vito. Eu sei que você apostou em mim, Vito. Mas ouça, eu preciso de 1 milhão para ontem, Vito. É coisa garantida, está acertado. Isso é uma referência a Danny DeVito. Para quem não sabe, Robert Costanzo foi o dublador de Danny DeVito em alguns filmes. Boyka e Turbo se juntam para encarar seus dias na pedreira. Em um momento, Boyka sente dores no joelho e Turbo acaba pegando uma planta para ele. Geralmente, os óleos essenciais extraídos de plantas auxiliam em vários tratamentos. Um deles é justamente no alívio de dores. Em seguida, acontece uma das melhores lutas desse filme. Uma curiosidade é que para gravar essa cena demorou dias. Ali nos bastidores, o ator Mark Vanir, que interpretou o Gaga, ficou impressionado com as habilidades dos atores Scott Adkins e Lateef Crowder. Segundo ele, essa é a sua luta preferida. Suspeitando que Dolor tem poucas chances contra o americano, o chefe da prisão manda seus guardas baterem em Turbo. Boyka, sabendo que Turbo não ganharia de Dolor, acaba sugerindo que ele fuja. Nesse momento, acontece um erro que poucas pessoas notaram. Repare que o bastão em que Turbo acerta um dos guardas é claramente falso, pois ele se curva facilmente. Após ajudar o americano, Boyka é levado para a prisão novamente. Lá, ele descobre que Gaga apostou todo o seu dinheiro em Dolor. Eu fiz uma nova aposta, Boyka. Não pode derrotar o colombiano. Boyka, furioso e descobrindo que foi traído, acaba dizendo isso. O que quereis me dar? E eu vos entregarei. Isso na verdade está na Bíblia e se encontra no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 15, onde fala sobre Judas, que traiu Jesus. Maldito Judas! Então eu sou o maldito Judas. Dolor e Boyka se enfrentam e nesse combate também acontece um erro. Repare que Dolor tem uma tatuagem em suas costas, mas quando ele chuta Boyka para fora do ringue, essa mesma tatuagem aparece borrada. Porém, quando Boyka volta ao ringue, ela aparece restaurada novamente. Essa cena aqui também acaba fazendo referência a duas lutas no filme anterior. Repare que Boyka aparece ao fundo dessa cena. A mesma coisa acontece com ele lutando contra Chambers no segundo filme, e também com o lutador que ele enfrenta na primeira luta. Após ganhar a luta contra Dolor, Boyka é levado pelos guardas. Turbo acaba salvando a vida de Boyka atirando nesses guardas. Note que ele atira na cabeça do chefe da prisão, acertando o lado direito. Porém, quando ele cai no chão, a marca da bala está do lado esquerdo de sua cabeça. Adiante, descobrimos que Gaga, na verdade, apostou todo o seu dinheiro em Boyka. Apostei toda a minha grana em você. Ele mentiu para Boyka justamente para lhe dar mais motivação para vencer aquela luta. Eu sabia. Com um joelho bom, ruim, sem joelho, você ainda é o melhor lutador do mundo. Quando Turbo e Boyka se separam, Boyka diz que Turbo não lhe deve nada. Não me devia nada. Devia sim. E Turbo responde, de onde eu venho, nada é de graça. Na minha terra, nada é de graça. No filme anterior, Chambers acaba dizendo a mesma coisa para o personagem Crouch, assim que ele o ajuda. Porque de onde eu vim, nada é de graça. Quando Turbo diz a Boyka que seu primeiro nome é Jericó, ele acaba respondendo isso. Você derrubou as muralhas.
Porém, na verdade, as muralhas de Jericó foram derrubadas por Josué e seu povo. Por mais que isso não esteja certo, essa frase dita por Turbo, improvisar, adaptar, superar, acaba sendo uma referência ao que Boyka diz sobre ele derrubar as muralhas. Por exemplo, em sua primeira luta, ele acaba improvisando seus golpes ao notar que o outro lutador é melhor com os chutes. Depois, ele se adapta aos golpes de seu oponente e o supera, ganhando a luta. Sendo assim, o filme acaba com Boyka liberto e bastante feliz. Espero que você também esteja feliz ao ter conhecido um pouco mais sobre esse filme. Comente aqui qual é o seu filme favorito dessa saga. Muito obrigado e valeu!